versículo 31 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, que nos diz assim: E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Eu gosto muito desse evangelho, gente. Estamos diante de um evangelho admirável, livro poético, que trata aqui da humanidade de Jesus e que revela o nosso Salvador como homem, com as suas emoções e sentimentos profundos. Então, nesse evangelho, nós vimos o Deus de glória descer ao nosso nível, assumir a nossa condição, sujeitar-se às nossas circunstâncias, pois o Evangelho de Lucas é um dos livros mais belos e fascinantes quanto à narrativa do plano da salvação. Esse Evangelho, ele exibe uma fervorosa sensibilidade de Cristo e de seu interesse pelos pobres, pelos rejeitados e problemáticos. Na realidade, é interessante notar como é que Lucas pormenoriza ainda mais os relatos de Mateus e de Marcos, de como ele traz a vida de Pedro, sua personalidade, seu temperamento, suas intensas experiências ao lado de Jesus, como um dos discípulos que mais tinha intimidade com o seu mestre, pois Lucas é aquele que descreve com muito mais detalhes um Pedro impulsivo, ardoso, irrequieto, por vezes destemido, por vezes covarde. Mas é Lucas que também no livro de Atos nos apresenta um Pedro transformado, um orador eloquente, fluente, com uma coragem purificada e fortalecida pelo Espírito Santo. Não é à toa que os 12 primeiros capítulos de Atos giram em torno de Pedro e do seu ministério, porque ele é o primeiro apóstolo a ser associado com uma missão entre os gentios. Então eu gosto muito desse evangelho, porque esse evangelho vai nos trazer a história desse homem. Pedro, assim como seu pai, ele também era pescador, uma profissão que ele geralmente exercia ao lado do seu irmão André. E a pesca era um dos negócios rentáveis naqueles dias, porque possuir barcos e redes para a indústria pesqueira não era para pessoas pobres. Então esses homens tinham alguma estabilidade econômica, eles tinham casa própria, eles viviam muito bem para os padrões daquela época. Mas eu percebo que Pedro, que nunca frequentou a escola rabínica, academia rabínica, nunca recebeu uma formação especial na teologia e retórica, nunca recebeu uma educação formal na lei judaica, por isso ele era considerado como um homem indouto. Mas por outro lado, ele pode ser descrito como alguém que era profundamente comprometido Jesus, alguém com uma fervorosa disposição de entregar-se para servir completamente a Cristo. Quem não se lembra do episódio de Lucas capítulo 5, lembra quando Jesus, logo no início do seu ministério, uma grande multidão que se aglomerou nas margens do lago de Genezaré naquela manhã, porque essa multidão sequiosa estava ávida por ouvir os ensinamentos de Jesus. A multidão estava tão sedenta pela palavra, que muitos que ocupavam o lago de Genezaré na Galileia naquela manhã, estavam apertando Jesus, e a coisa estava um pouco desorganizada. Jesus precisava de um lugar estratégico para ensinar, e Jesus viu 2 barcos ancorados. Quantos barcos? Jesus viu 2 barcos ancorados e teve uma ideia. Jesus decide entrar no barco de Pedro para fazer daquele barco um púlpito no escopo de ensinar aquela multidão. E Pedro, que é um pescador experimentado, que havia tentado juntamente com os seus sócios durante a noite inteira uma pesca sem sucesso,
A pesca era o trabalho deles, a pesca era o ganha-pão deles, o sustento de suas famílias dependia daquele trabalho. Mas aqueles homens tiveram uma péssima noite. Gente, a frustração pelo fracasso da pescaria era enorme. Eles estavam vivendo o pesadelo de não conseguirem pescar nada. Mas aí repare que diante de uma noite de trabalho intensa, infrutífera, o que era até aquela manhã o barco da derrota, do fracasso, da frustração, agora vai se tornar instrumento de pregação de Jesus. O que era até aquela manhã o barco do fracasso e da derrota, agora se transforma o altar da manifestação do milagre. O que era até aquela manhã um barco vazio, agora é oportunidade para Jesus entrar. Aleluia, oh glória, aleluia. Lembra que Jesus entrou no barco? Jesus começa a ensinar do barco de Pedro a multidão, ele prega. Depois de falar à multidão, ele se dirige a Pedro e agora pede que Pedro leve o barco para as águas profundas e que ali lançasse as redes. Irmãos, é aí que Pedro, você lembra que Pedro parece que ele está selecionando cuidadosamente as palavras para não ofender, mas ele argumenta que naquela noite o mar não estava para peixe, o mar esteve avaro por toda a noite, que eles voltaram com os barcos vazios, sem nada para mostrar, a não ser as redes, necessitando de limpezas, dos sedosos filamentos de algas. É como se Pedro estivesse dizendo, em outras palavras, sem querer ofender Jesus, mas pescar é minha profissão, essa é minha habilidade. Eu conheço cada metro quadrado desse lago, e se a intenção é pescar, qualquer pescador sabe que tem de ser à noite, quando os peixes sobem à superfície em busca de alimento, mas quando o sol aparece, eles descem para as profundezas, evitando serem apanhados pelas redes. O que Pedro está dizendo? Qualquer esforço nessa hora do dia será inútil. Mas sabe o que é mais estranho notar? Como um pescador experiente de Cafarnaum vai seguir as orientações de um carpinteiro de Nazaré. Ah, gente, eu vou repetir de novo. Como um pescador experiente de Cafarnaum segue as orientações de um carpinteiro de Nazaré. É porque Pedro reconhece que não era porque ele já tinha pescado algumas vezes que o tornava capaz de decidir alguma coisa. É como se Pedro estivesse reconhecendo: eu conheço a estratégia, eu tenho a técnica, mas ele é especialista em fazer milagres. Eu tenho controle sobre o barco, sobre as redes, mas quem governa o universo, quem tem poder sobre a natureza, sobre o mar, sobre os peixes, é Ele. É esse Pedro que vai dizer: porque é o Senhor que está mandando, eu vou lançar as. Ele lançou as redes. A pesca foi tão incrível que algumas malhas das redes começaram a se romper. A pesca foi tão incrível que eles encheram 2 barcos. A pesca foi tão incrível que as bordas dos barcos começaram a afundar abaixo da linha marinha, espirrando água para dentro dos barcos, que começaram a afundar com peso. A pesca foi tão incrível que uma revelação cortante irrompe na alma de Pedro, interrompendo os rumos do seu pensamento. Ele deve ter pensado: esse Messias não é humano, o seu poder é tão grande que atinge até as profundezas do lago. A pesca foi tão incrível que coloca o Pedrão de joelhos e declarando: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Gente, quando ele diz isso, é aí que começa toda uma conversa que aquele lago de Genezaré ouviu naquela manhã. Quando Jesus disse para Pedro: de hoje em diante, tu serás pescador de homens. A gente sabe que o maior propósito dessa pesca não era a garantia de provisão para eles. O maior propósito era transformar esses homens em discípulos sob dedicação exclusiva. O que eles não sabiam, que enquanto estava lançando a rede, eles estavam sendo pescados por Jesus.
Mas tem umas coisas que Deus faz, escuta isso aqui. Tem umas coisas que Jesus faz que a gente não entende. Na linguagem do carioca, Jesus faz umas coisas sinistras. Sabe, aquelas coisas inusitadas que só Jesus faz. Porque pensa comigo, só Jesus prova para aprovar, humilha para exaltar, reduz para multiplicar, diminui para fazer crescer, quebra para refazer, esvazia para poder encher. Jesus faz isso, gente. Aí pensa comigo, só Jesus faz isso. Como é que Jesus naquela manhã fez com que aqueles homens que estavam com a empresa pesqueira quebrada, tirou a empresa deles da falência? Jesus fez prosperar o maior empreendimento financeiro daqueles sócios da pesca, com a maior captura de peixe já visto no lago de Genezaré. Depois que Jesus faz tudo isso, Jesus literalmente propõe o fechamento da empresa e a falência da sociedade. Acho que você não está entendendo. Depois que ele faz prosperar, ele está propondo: fecha a empresa, falência da sociedade, porque de hoje para amanhã vocês vão ser pescadores de homens. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Que aqueles que aspiram a uma grande liderança precisam aprender a renunciar à instabilidade do homem para aceitar a mudança de Deus. Oh, meu Deus do céu. Jesus está propondo para eles: OLX, desapega, desapega. Oh, gostaram do peixe? Agora desapega. Oh, aleluia. E sem olhar para trás, gente, sem fazer o inventário de quais seriam as suas perdas. Esses homens estavam desistindo de um negócio lucrativo, com renda certa, com vantagens certas e de futuro, porque eles sabiam que o que Jesus tinha para eles era infinitamente maior do que poderiam oferecer os oceanos desse mundo. Aleluia. Agora olha bem para cá. Só que ao seguir a Jesus, Pedro vai se revelando como aquele que não era capaz de entender tudo que Jesus estava dizendo. Mas é claro que ele era comprometido, é claro que ele amava Jesus. Mas como muitos de nós, Pedro também é imperfeito. Gente, nenhum personagem neotestamentário expressa tão bem a complexidade das nossas contradições e ambiguidades como o apóstolo Pedro. Com uma rara combinação de coragem e covardia, ele vai alternando momentos de grandes forças e lamentável instabilidade. Porque a natureza de Pedro vai revelando um paradoxo, com as mais louváveis virtudes de alguém com uma expressiva coragem, mas a mais repreensível fraqueza, covardia, que é evidenciada em posições pusilânimes. Pois muito se tem dito sobre o temperamento dele: um homem impulsivo, alguém que era tão instável que oscilava facilmente, quando não era 8, era 80. E nenhum discípulo Jesus se dirigiu tanto em louvor e elogio quanto em repreensão. Nenhum outro foi tão diretamente ademoestado por Jesus. Mas também nenhum outro ousou desafiar o próprio mestre como Pedro. Apesar de ser sensível espiritualmente, mas ele não estava à altura dos seus próprios ideais. Mas era sobre o ensino, exortação e treinamento de Jesus que o caráter impossível desse pescador seria gradativamente subjugado. É claro que Pedro ele vai chamando a atenção, porque nenhum outro discípulo foi tão questionador, foi tão argumentador, tão linguarudo, tão impulsivo, tão invasivo como Pedro. Pedro e as suas características comportamentais o coloca como um discípulo que amava Jesus, mas que falhou muito nas suas atitudes impensadas, nas suas palavras mal calculadas, nos seus atrevimentos em assuntos importantes, porque a natureza humana, impulsiva dele o levava muitas vezes a colocar a carroça diante dos bois. Mas veja que mesmo assim, mesmo sendo esse discípulo que era capaz de dizer a melhor coisa, dar a melhor resposta. Lembra quando Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem por aí que eu sou? Aí veio resposta para todo gosto. Uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, João Batista. Aí Jesus pergunta: e quem vós dizeis que eu sou? Pedro, na frente de todo mundo, já responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí
Aí Jesus enche Pedro de elogio. Jesus associa o nome dele à pedra, à firmeza para edificar. Sabe aquelas coisas bonitas que o professor diz para um aluno diante de uma resposta assertiva? Mas o mesmo Pedro que é capaz de dar a melhor resposta é o mesmo Pedro capaz de dizer a maior bobagem. Porque momentos depois, quando Jesus começa a descrever que a vida do Messias é vida de cruz, é vida do Calvário, aí Pedro era muita informação para a cabeça dele. Pedro se levanta e diz: não, Senhor, peraí, tens compaixão de ti, vamos ficar aqui mesmo, para que nada disso lhe aconteça. Aí Jesus olha bem para ele, para o mesmo Pedro que ele disse: tu és pedra, tu és fragmento de rocha. É esse mesmo Pedro que agora Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço e desconhecedor das coisas do reino. Está vendo como ele oscila? É um Pedro que a Bíblia vai salientando alguns traços principais da sua personalidade, que iam se revelando nas suas ações. Um Pedro que lá em Mateus 19, 27, um Pedro interesseiro, gente. Pedro teve coragem de dizer para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para te servir, abandonamos o barco, as redes, os peixes, o que nós vamos ganhar com isso? É esse Pedro, o mesmo Pedro que você conhece, aquele impulsivo, que abandona o barco e vai ao encontro de Jesus andando por cima das águas. É o Pedro que muita gente critica ele como um homem de pequena fé, mas espera aí, gente, ele foi o único que foi capaz de desafiar Jesus. Ah, mas ele reparou na força do vento, ele olhou para as circunstâncias. Muitas vezes a gente faz isso, a gente dá um passo de fé, e quando a tempestade começa a ficar mais forte do que a gente acha que pode suportar, a gente teme. Mas não se esqueça, Pedro reparou na força do vento, mas ele estava fora do barco. Os discípulos também repararam na força do vento, mas estavam dentro do barco. Aleluia! Pedro é o único que diante de uma tempestade sai do único lugar aparentemente seguro e estável. Sabe por quê? Porque ele reconhecia que não existe lugar mais seguro do que estar ao lado de Jesus, ainda que debaixo de tempestade. Ah, gente, oh, aleluia! Então olhe bem para cá. Jesus conhecia Pedro e as suas limitações, só que Jesus não enxergava apenas as fraquezas, Jesus visava as suas potencialidades. E é sobre isso que eu desejo pregar nessa noite. Estou brincando, irmão, já estou pregando. Só para não te assustar, mas eu quero chegar nesse texto para encerrar. Porque nesse texto que referencia essa mensagem, olhe bem para cá. Depois que Jesus se reuniu com os seus discípulos, depois da refeição pascual, quando eles estavam se dirigindo pelo Vale de Cedron, a caminho do Monte das Oliveiras e do Getsêmani, depois que os discípulos estavam discutindo sobre o merecimento de cada um deles no reino de Deus, diante do rei, Jesus vai dar um alerta para todos: ainda esta noite, todos vós vos escandalizareis por minha causa, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas Pedro parece que está contrariando o alerta de Jesus e manifesta a sua objeção, porque ele vai dizer o seguinte: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca. Sabe o que Pedro está fazendo? Se julgando superior, melhor do que os demais, e ao mesmo tempo contrariando o alerta de Jesus. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, tu está equivocado, me tira dessa. Todos não, exceto eu, porque todo mundo vai se escandalizar, todo mundo pode falhar, mas eu nunca. Repare que o alerta de Jesus, ele está utilizando o pronome pessoal na segunda pessoa do plural, ou seja, a advertência de Jesus era para todos, incluindo Pedro. Mas diante da objeção de Pedro, aí Jesus nesse texto vai dizer: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar. Gente, Jesus sai de um alerta geral, e me parece que agora o alerta é pessoal, é individual, é particular. Porque quando Jesus cita o nome Simão, Simão, e 2 vezes, é uma ênfase. Agora não é para todos, é para você. Jesus está falando do processo de peneiração. O que Jesus está dizendo? Simão, hoje você vai ser peneirado como teste de resistência. O diabo deseja te ter, te chacoalhar, te agitar,
para provar que você é uma palha em meio ao trigo. Satanás acha que te colocando numa peneira, ele vai expor a tua fraqueza, para mostrar quem você é de verdade, não aquilo que você representa ser. O diabo quer provar que você é carnal e não é espiritual, e você não é totalmente comprometido comigo, porque para Satanás a tua fé não é verdadeira, e quando ele te chacoalhar numa peneira, você não vai resistir. Agora olhe bem para cá. Sabe o que é interessante aqui, gente? É que Jesus começa dizendo: Simão, Simão. Jesus não chama Pedro, Pedro. É ou não é? Por que, Simão, Simão? Simão, Simão revela alguém ainda não convertido, alguém ainda em processo de transformação. Porque Simão, ainda desconhecedor das coisas do reino. Porque Simão, ainda oscilante em termos de assunto de espiritualidade. Mas sabe o que é lindo perceber no texto? Que apesar das suas fraquezas, ele já incomodava o reino das trevas. Simão não tinha noção, ideia da grandiosidade do seu chamado, mas parece que Satanás tinha. Porque o processo de peneiração veio após ele ter recebido uma grandiosa revelação de bênçãos futuras. Jesus tinha prometido que Pedro teria um ministério próspero. Então, a fim de neutralizá-lo, Satanás está pedindo permissão para colocar as mãos nele. Deixa eu botar ele na peneira. Eu quero esmagar a fé dele, rompê-la do mesmo modo que se faz com um grão de trigo quando é afastado da casca. Olha o que o diabo está dizendo: eu vou botar ele na peneira e vou chacoalhar. E quando eu chacoalhar violentamente, ele não vai resistir e a fé vai cair. Gente, naquela época, escuta isso, naquela época era muito comum, nos dias de Jesus, escuta isso, e já estou caminhando para o final. Os lavradores usavam uma peneira para selecionar e armazenar os grãos de trigo que eram colhidos. Depois que eles jogavam dentro de um recipiente e cobriam com uma tela, eles viravam o recipiente onde estava o grão de trigo e chacoalhavam com violência. Para quê? Para que caísse sobre a rede todas as impurezas, todo o pó, todo o joio, e que só ficasse o grão de trigo. O processo da peneira era para tirar aquilo que não prestava. Era para, já tem gente entendendo, era para tirar a escória, era para tirar as impurezas, era para tirar o joio. Só restava o grão de trigo. Aí o que fazia o lavrador? Ele pegava o grão de trigo e levava ele para o molho. O que é isso, Seni? Deixava de molho de 12 a 14 horas. Para que o molho, Seni? Para que o grão de trigo se desprendesse da sua casca, e para que o grão ficasse flexível. Muitas vezes o grão tinha que ficar mais tempo de molho. Por quê? Porque o tempo de molho era determinado pela dureza do grão. Quanto mais duro fosse o grão, mais era necessário o tempo de molho. Está entendendo o que eu estou pregando aqui? Tem muita gente que ainda está de molho, mas enquanto está de molho, é Deus te desprendendo dessa casca do orgulho, da prepotência, da rebeldia, da indisciplina. Aleluia! É Deus tirando as impurezas. O tempo de molho nos ensina, gente. Quem já não ficou no tempo de molho? Já, eu já. O tempo de molho nos ensina a sair do pedestal. O tempo de molho nos ensina a baixar a bola. Você entende que você não é a última bolacha do pacote. Você entende que você não é a última azeitona da empada. Você entende que você não é a última Coca-Cola do deserto. Você entende que você não é a última estrela, ou muita estrela para pouca constelação. Oh, glória! Aí você pensa que acaba. Aí quando o grão está flexível, diga assim, está molinho. Depois que toda a casca se desprendeu, aí o que faz? Aí ele vai para o cilindro, para o rolo de moagem.
Você pensa que o grão de trigo, o final dele, ele ficar duro em si mesmo? Essa dureza assombrosa, essa dureza quebra-dente precisa ser amolecida. Depois que a casca se desprende, aí tu vai para o rolo, aí tu vai para o cilindro, para quê? Para amassar. Oremante, orecalamaia. É para amassar, é para moer. Aí depois que moe, que vira farinha, porque o processo de moagem é para separar no modo mais puro a farinha para ser usada. Oh, meu Deus! O processo de moagem era necessário na vida de Pedro. E eu sei que eu estou pregando para gente que se sente como se estivesse numa peneira, sendo chacoalhado. E quem sabe você já se perguntou, por que Deus está permitindo isso? É porque você é um instrumento, uma peça importante no reino dele. E quanto maior for seu potencial no reino de Deus, mais severo será o processo de peneiração. Só que eu preciso dizer para alguém aqui, essa peneira não é para te destruir. Essa peneira é para te transformar, te aperfeiçoar. Essa peneira não é para te deixar mais amargo, azedo. Não é para te deixar envenenado pela autopiedade. Esta peneira é para te deixar forte, inabalável. Porque Deus usa os piores ataques dos Satanás. Para quê, Senhor? Para cumprir os seus desígnios na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa aqui. Satanás achou que usando a peneira para peneirar Pedro, iria expor o pior que havia nele. Mas sabe o que eu acho lindo? Que aonde o diabo acha que vai expor o seu pior, Deus usa a mesma peneira para formar o melhor em você. Ah, meu Deus, aleluia. Deus usa a mesma peneira, aleluia. Por que Deus permite, Senhor? Deus permite porque o que Ele precisa fazer na sua vida, você precisa de força, de resistência, de resiliência. Eu vim pregar para alguém aqui, é tão extraordinário o que Deus vai fazer na tua vida, que as estruturas de agora ainda não estão preparadas para aquilo que vai ser derramado sobre a tua história. E Deus precisa transformar o que é aparente na tua vida em permanente. Por isso Deus muitas vezes usa os piores ataques do diabo para te transformar, para te aperfeiçoar. Ô, gente, e aqui eu concluo. Jesus precisava purificar esse obstinado discípulo de uma tendência que há 3 anos e meio de seu discipulado não foi capaz de tocá-lo. Nem mesmo os milagres, os sinais e as maravilhas, nem mesmo o aviso de Jesus aqui foi capaz de sensibilizar Pedro. Por isso que a peneira foi necessária. Você pode dizer que foi necessária? Foi. Mas só que Jesus assegurou nesse texto: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que eu acho interessante? Jesus não pediu para que Pedro fosse poupado da peneira. Jesus só rogou para que a fé dele não desfalecesse no processo. Ah, Jesus, eu sinto uma graça aqui. Gente, eu imagino, pastor Fernando, pastor Igor, eu imagino Jesus gastando horas conversando com o Pai. Eu imagino Jesus dizendo ao Pai o quanto que amava Pedro, o quanto que ele era necessário para o reino. Eu imagino Jesus dizendo para o Pai o quanto que ele era valioso como amigo fiel. Você pode imaginar Jesus rogando, e a oração é o combustível da fé. E eu preciso dizer para pessoas aqui, a despeito do que você está enfrentando, Jesus já rogou por você, para que a tua fé não desfaleça, porque foram inúmeras vezes que Ele te arrancou das mãos do diabo. Ou você acha que tudo que você enfrentou na tua vida só faltou issozinho aqui para você desistir? E por que será que você não desistiu?
Deixa eu refrescar a tua memória. Lembra daquele momento difícil que você passou quando você perdeu quem você tanto amava? Lembra quando você ficou doente? Você lembra quando o emprego ficou escasso, o dinheiro faltou, as portas se fecharam em todas as áreas da sua vida? Lembra da frustração daquele investimento que não deu certo? Lembra quando você foi dominada por uma ansiedade? A depressão bateu na tua porta, você não tinha forças para se levantar da cama e sair daquele quarto? Lembra quando tentaram te destruir? Lembra daquela mentira, covardia que fizeram com você, tentando manchar a tua integridade, a tua reputação? Lembra da confusão que você se envolveu? Quando você falhou com a tua família? Quando você trouxe vergonha para aqueles que te admiravam? Lembra quando você pensou em desistir? Quando você achou que não dava mais e assumiu o calabouço do desespero? Diante da tentação, você não resistiu. Teve gente que caiu e achou que não teria mais força para continuar. Lembra quando você atingiu o fundo do poço? Lembra quando você cogitou tirar a sua vida? Lembra quando você pensou, vou jogar a toalha, vou fugir do combate? Só que de repente, uma força dentro de você, uma voz gritando dentro da tua alma, te lembrando de quem Deus é e da promessa que Ele te fez, porque Ele rogou por você. Ele rogou. Ele rogou por você. Ele amou o chore calamai. Aleluia! Jesus está dizendo para Pedro, a despeito do que você vai fazer nessa noite, e antes mesmo que a última palavra de negação deixe de ecoar no pátio, onde você vai me negar, em algum lugar, antes da noite terminar, um galo vai esticar o pescoço, bater as asas e vai cantar. Mas eu quero que você saiba, meu filho, que a despeito do que você fizer essa noite, eu não abri mão da sua vida. Eu não desisti de você. Esse momento não vai definir a tua história e nem quem eu te chamei para ser. Porque hoje você vai hoje você vai se sentir como um grão. Porque eu imagino depois dele ter negado, porque é sempre assim, a mão gentil do nosso Jesus sempre levanta aquela pilha esmagadora, que o diabo deixa para trás depois do processo de peneiração e joga e sopra o joio para muito longe. A mão gentil do nosso Jesus é aquele que não presta atenção na falha da palha, mas ele olha para o grão que ficou na sua mão. A pequena semente que fica pode ser pequena, mas essa o diabo não toca. Jesus está dizendo, ele pode peneirar a noite inteira, pode peneirar o joio que quiser, mas o trigo tem dono, tem dono, tem dono, eu não abro mão. O trigo tem dono. Hoje você vai me negar, meu filho, mas no dia em que o Espírito Santo descer, tu vai pregar com tanta ousadia que 3.000 pessoas vão se converter. Você vai fazer abalar o templo, você vai fazer estremecer os poderosos alicerces do Império Romano. Hoje você vai me negar, mas eu sei que você vai se comprometer comigo até a sua morte. Porque quando forem te pregar numa cruz, eu gosto do relato de Eusébio, porque ele afirma isso, e parece que Jesus já está vendo, Jesus vê lá na frente. Jesus não te vê como você apenas está agora, Ele te vê como você pode se tornar. Então Jesus está dizendo para Pedro, eu já roguei por ti, a tua fé não vai desfalecer, porque você vai se comprometer comigo até a morte. Você vai ser aquele que quando te prenderem numa cruz,
te cravarem no madeiro, você vai gritar: crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou nem digno de morrer como morreu. Oh, aleluia! Aramassuri calamaia.